Boa noite, alunos e alunas FOIR. Sou o professor Marcelo Paiva. Nessa disciplina eu vou falar sobre metodologia de pesquisa na enfermagem. Então, a primeira aula sobre esse tema. A metodologia de pesquisa é um tema e uma matéria muito interessante. Tem tudo a ver com achar novas soluções para os desafios da saúde ou da enfermagem. Aqui veremos que a pesquisa pode mudar a vida das pessoas. Temos aí o Covid-19, que os laboratórios, os governos do mundo inteiro estão aí trabalhando na pesquisa e desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. E aí, os pesquisadores da área da saúde, da área farmacêutica, fazem várias pesquisas, vários estudos. Então, a pesquisa é importante para uma nação ser mais dinâmica, ser uma nação mais próspera, ser uma nação onde as pessoas podem ter mais saúde, podem viver mais. Então, a pesquisa é fundamental para o crescimento do país. Infelizmente, no Brasil, a área de pesquisa e educação são áreas que os governos passados e o governo atual não dão muita importância. Se nós formos ver até sobre o coronavírus, como que os governantes trataram essa pandemia no Brasil. Então essa pandemia ela foi subestimada no início no Brasil. Os governantes não deram muita importância. E aí hoje nós temos mais de 126 mil pessoas mortas no Brasil em razão aí do Covid-19. E aí os países estão na luta, né, quanto a ter uma vacina que seja capaz de proteger a população. Então, alguns países como Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, na China, então são os países aí que estão avançados quanto à pesquisa de uma nova vacina contra o Covid-19. Então, a pesquisa é fundamental para um país. Então, um país que não investe em pesquisa, não investe em educação, é um país onde as pessoas vão estar sofrendo, é um país onde aqueles que possuem menos renda serão os mais vulneráveis, porque as pessoas que têm dinheiro, ela consegue um tratamento diferenciado, ela consegue sair do país para se tratar, mas infelizmente a grande maioria da população brasileira não tem esse recurso para se tratar fora do país ou pagar um tratamento com custo elevado, né? Então é importante a pesquisa no país. E vocês estarão atuando na área da saúde, então saúde é fundamental para a sobrevivência de qualquer pessoa na face da Terra. Então a área de saúde é onde eu acho e creio que deveria haver o maior investimento em pesquisa, desenvolvimento de novos métodos de tratamento, porque saúde aí tem um custo para o país, tem um custo para as pessoas. Então hoje um plano médico é caríssimo no Brasil. E por que é caríssimo? É caro porque o Brasil só trabalha com medicina corretiva, ou seja, não tem medicina preventiva. Então, quando a pessoa vai procurar um hospital, quando a pessoa consegue um exame ou consegue lá uma consulta, a situação já está agravada e o quadro de saúde, o quadro clínico dessa pessoa é quase que irreversível, né? Então, o Brasil ainda tem a medicina corretiva, né? Espero que um dia o Brasil tem a medicina preventiva. Então, através da medicina preventiva, é possível detectar algumas doenças graves logo no início
e aí com o tratamento essa pessoa ser curada ou a doença estabilizada. Então a pesquisa tem um papel fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Então essa é uma disciplina que eu gosto bastante. Acho que pesquisa é algo que eu trabalho com muita frequência, então eu pesquiso métodos de segurança e prevenção para as empresas, então a minha área é a área de segurança, e também pesquiso sobre saúde do trabalhador. No caso de vocês, vocês também poderão, mais adiante, a hora que se formarem, trabalhar com pesquisa na área de saúde do trabalhador ou pesquisa de saúde, vai depender aí de qual caminho você quer seguir. Então, nessa disciplina, nós vamos falar como fazer uma pesquisa, como obter os dados, como fazer uma pesquisa, né, de relevância. Então, fique atento, tenha caderno e caneta para anotações. Então, vamos seguir. Então, hoje abordaremos aí a introdução sobre metodologia de pesquisa. Então, nós vamos falar aí quais são os primeiros passos, vamos falar quais são os conceitos, e aí nas próximas aulas nós vamos aí desenvolvendo a matéria, e aí para cada matéria vai ter uma atividade para que você consiga assimilar e consiga entender como fazer uma pesquisa na área de enfermagem. Então, eu quero começar com metodologia científica. Então, para fazer uma pesquisa, é necessário que haja uma metodologia. O que é metodologia? Metodologia é a forma de fazer. Então, dentro da pesquisa, tem uma metodologia, ou seja, uma forma de fazer essa pesquisa. Então, a metodologia científica tem a capacidade de gerar uma compreensão e análise do mundo através da construção do conhecimento. Então, a ideia é compreender e analisar diversos fatores e aí construir um conhecimento, e esse conhecimento irá ajudar várias pessoas, ou vai resolver uma doença, ou vai resolver, por exemplo, uma situação dentro da área de enfermagem. Então a ideia é compreender, analisar e construir algo que gere aí um benefício para as pessoas, um benefício para os profissionais. O conhecimento só acontece quando o aluno ou pesquisador transita pelos caminhos do saber. Então, para chegar a alguma conclusão ou para ter uma pesquisa relevante, é necessário trilhar o caminho do saber. Então, precisa saber, precisa conversar, precisa ler, precisa entender, precisa pensar. Então, dentro da pesquisa, é necessário que a pessoa transite por vários caminhos, e esses caminhos vão levar aí ao conhecimento, ao saber, tendo como protagonismo desse processo o conjunto ensino-aprendizagem. Então, através da sua pesquisa, você vai estar aprendendo e, ao mesmo tempo, você vai estar ensinando profissionais ou ensinando alguém. Então, o legal da pesquisa é que você aprende e, ao mesmo tempo, você pode ensinar. Então, eu acho que é aí um caminho de mão dupla, onde você é beneficiado como pesquisador e a pessoa, né, que foi aí beneficiada com a sua pesquisa também tem os benefícios. A metodologia é a trajetória de estudo a ser percorrida com a ciência e o saber alcançado. Então envolve ciência, então muitas vezes é necessário fazer teste em laboratório, é necessário algum estudo mais aprofundado, é necessário envolver outros profissionais, né, que seja da área de engenharia, área de administração, da economia, da área farmacêutica, homeoterapia, acupuntura, enfim. Vai depender aí da sua linha de pesquisa, do que você quer pesquisar, o que você quer resolver. E aí ser alcançado o resultado, que é o conhecimento e benefício para as pessoas envolvidas na sua pesquisa. A palavra metodologia vem do termo grego métodos, é composto pelas palavras metas e odos, possíveis de serem traduzidos como caminho através do qual se faz ciência. Então, métodos, né, é composto pela palavra meta, e odos, que é possíveis
né, de serem traduzidas como caminho através da qual se faz ciência. Então, meta, então a pesquisa, ela tem como meta resolver alguma situação. Então, por isso que na origem grega, metodologia tem a ver com meta. O que você quer alcançar na sua pesquisa? Então, hoje, por exemplo, na área de enfermagem, nós temos o banho de leito, que talvez o banho de leito hoje seja aí uma das atividades da área de enfermagem, talvez mais atividade mais pesada, mais crítica. Então, de repente, você com a sua pesquisa desenvolveu algum método, alguma solução para resolver essa dor do banho de leito ser pesado, enfim. Então, através da sua pesquisa, a meta de resolver o esforço no banho de leito, né, pode ser resolvido. Então, toda pesquisa ela tem uma meta, né, tem um objetivo. Então, os pesquisadores do mundo inteiro estão buscando uma solução, ou eles têm uma meta de ter uma vacina contra o Covid-19. Então, toda pesquisa ela é baseada em meta, né? Então, possa ser que a meta ela não seja alcançada na sua totalidade, mas é necessário que a hora que você começar a pesquisar, você entenda que você quer chegar em algum lugar, você quer gerar algum benefício com essa pesquisa. Então, o termo metodologia vem do grego. O conhecimento científico obtido no processo metodológico. Então, metodológico é o método que será utilizado na pesquisa. Então, vou dar exemplo aí do Covid-19. O método que foi utilizado, né, e está sendo utilizado para ver a eficácia da vacina é o método de laboratório. Então, foi feito lá em laboratório e agora está sendo testado em humanos. Então, é a forma a qual os pesquisadores vão verificar se a vacina contra o Covid-19 terá aí o efeito de proteção. Então, para cada pesquisa vai ter um método de comprovação, né, se aquela solução realmente é eficaz. E tem como finalidade explicar e discutir um fenômeno baseado na verificação de uma ou mais hipóteses. Então, hipóteses são soluções que você coloca na sua pesquisa e aí essas soluções são verificadas se tem viabilidade técnica, se tem viabilidade clínica, se tem a viabilidade econômica, se realmente não vai causar um dano ou um efeito colateral nas pessoas, se for um medicamento, uma vacina, um produto médico. Então, as hipóteses são as soluções a qual a sua pesquisa ela vai direcionar. Então, uma pesquisa ela pode ter várias soluções, né? Então, vários caminhos. Então, o que nós chamamos aí de hipóteses. E aí uma coisa importante é verificar, né, e seguir um método, né? Então, eu não posso fazer uma pesquisa sem uma base científica, né? Então, o exemplo lá do banho de leito, né? Então, lá no banho de leito, eu não posso simplesmente chegar lá com uma solução sem um estudo prévio, né? Então, para mim mudar o processo de banho no leito, eu preciso fazer um estudo, né? Depende na área de clínica geral é uma coisa, na UTI é outra, na clínica médica é uma situação, na ortopedia é outra. Ou seja, eu tenho várias hipóteses para serem analisadas. Então, eu preciso seguir um método, né? E aí eu preciso fazer um estudo de campo para verificar qual é a melhor hipótese para aplicar para resolver uma situação. E nas próximas aulas eu vou estar falando o passo a passo de como fazer uma pesquisa dentro de um padrão ABNT. Então, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, no Brasil tem aí um instituto, né, um órgão que cuida só de normas técnicas. Então, norma para segurança de brinquedo, norma para segurança de ar-condicionado, enfim, são várias normas que esse órgão cuida no Brasil. Então, a ABNT. O conhecimento científico deve ser sempre direcionado
procedimentos técnicos. Então, a pesquisa ela deve ser baseada em técnicas, né? Então precisa ter um procedimento técnico. Então, falando de medicamentos, no Brasil, o órgão que regula, que libera medicamentos ou vacina é a Anvisa. Então, se eu for falar de alguma solução de medicamento, então é a Anvisa. Então, tem outros órgãos de governo que têm os procedimentos técnicos para nortear a pesquisa e dizer quais são os métodos aí que devem ser respeitados, né? Então, procedimentos técnicos e metodológicos bem definidos, visando fornecer subsídios necessários na busca de um resultado provável ou improvável para a hipótese pesquisada. Então, muitas vezes cria-se uma pesquisa e no final da pesquisa chega-se à conclusão que aquela hipótese inicial ela não é viável, ela não vai funcionar, né? Então, por isso que o texto está dizendo que você pode chegar num resultado provável ou improvável, né? Então, tem um exemplo até do Covid-19, que é a Universidade de Oxford, na Inglaterra, mais um laboratório farmacêutico, né? Estão testando a vacina do Covid-19 e as pessoas que estão sendo aí testadas tiveram reação e aí o laboratório mais a universidade suspenderam os testes. Então, ou seja, o resultado que eles estavam esperando, né? Surgiu aí um imprevisto no meio do caminho, houve reação e eles pararam aí os testes. Então agora a vacina vai voltar para o laboratório e aí os pesquisadores vão entender por que essa reação, entender quais foram os motivos, as causas, fazer os ajustes necessários e voltar de novo para os testes. Então, dentro de uma pesquisa, o resultado, por exemplo, pode chegar a uma situação, né, não desejável, né? Então, o laboratório não estava prevendo que isso fosse acontecer. E aconteceu. Então, dentro da pesquisa, pode acontecer, por exemplo, esse imprevisto, e aí para-se a pesquisa, né, o teste do produto, faz toda a revisão, verifica novamente, vê o que deu errado, e aí volta novamente a fazer o teste, ou em muitos casos, a pesquisa ela é interrompida porque chega-se à conclusão que não é viável a continuidade, né? Além de auxiliar na detecção de erros. Então, foi como eu falei. Então, esse laboratório mais a Universidade de Oxford tomaram uma decisão de realmente parar. Por quê? Imagine que eles continuem com um teste nas pessoas e aí tem, por exemplo, uma reação e seja fatal. Ou seja, então toda a pesquisa, todo o trabalho poderia ir por água abaixo, porque uma pessoa veio a óbito, né? E aí essa vacina não teve o resultado esperado conforme aí a pesquisa dessa universidade, né, previu. Então, é importante sempre ter em mente que a minha tomada de decisão, né, ela é importante, né, dentro de uma pesquisa. Então, antes de tomar uma decisão de efetivamente colocar essa solução no mercado ou solução em prática, eu preciso ver todos os riscos e aí sim, né, depois de tudo seguro, essa solução médica ela vai para o mercado. Então, só para vocês entenderem, qualquer medicamento, né, demora aí 10 anos, 5 anos, porque tem todo um teste no laboratório, é usado cobaias, né, testes em humanos, depois vai para a Anvisa analisa, verifica, faz outros testes e aí sim é aprovado. Então, os medicamentos em qualquer parte do mundo, eles demoram para irem ao mercado, porque tem todo um protocolo de segurança. Então, a pesquisa ela precisa respeitar os protocolos de segurança aí de cada país. O que é o método científico? Então, é o conjunto de etapas. Então, uma pesquisa ela precisa ter etapas. Então, eu não posso ir direto para a solução sem estudar os conceitos técnicos, científicos, protocolos de saúde, de biossegurança. Então é necessário
ter as etapas e ter os instrumentos pela qual o pesquisador direciona sua pesquisa com critérios científicos para alcançar dados que sustentem a sua teoria inicial. Então é preciso ter informações e dados. Então eu dei o exemplo lá do banho de leito. Então para que eu consiga resolver a situação, né, de esforço físico, eu preciso, por exemplo, conversar com os profissionais de enfermagem, né, que dão banho de leito, né, para entender, né, de que forma eu posso fazer uma pesquisa, fazer um estudo para resolver, né, essa situação de esforço e aí, né, ter uma solução baseada em dados, né? Os dados podem ser quantos banhos de leito um técnico de enfermagem faz por dia no hospital. Então é uma informação numérica de quantidade, de frequência, qual que é o peso médio dos pacientes, enfim, são várias informações que eu tenho que coletar, que eu tenho que verificar para que eu consiga ter uma pesquisa e chegar na solução que seja viável aí, tanto para os profissionais, para o paciente, para o hospital. O pesquisador tem toda a liberdade de definir quais os melhores instrumentos que vai utilizar. Então, quando nós falamos de instrumentos, então instrumentos são instrumentos através de pesquisa, através de informações coletadas em banco de dados, informações do hospital, instrumentos, pode ser aí instrumentos, por exemplo, de análise, né, de tempo, método de processo, a forma de fazer. Então, são vários instrumentos que eu posso utilizar, que vai utilizar para cada tipo de pesquisa. Então, para cada tipo de pesquisa vai ser um instrumento que eu vou utilizar, a fim de obter resultados confiáveis. Então, foi o que eu falei. Então, não adianta eu pesquisar uma solução sem conversar com os envolvidos, né? Então, isso não vai resolver, porque a hora que eu chegar com a solução para as pessoas envolvidas, as pessoas não vão conseguir fazer, não vão entender, e aí muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, as pessoas elas são resistentes à mudança. Então, quando fala de mudar alguma coisa, as pessoas têm aquela resistência da mudança. Agora, a partir do momento que elas são envolvidas nessa mudança, essa resistência ela diminui, então fica mais fácil colocar um novo procedimento, um novo método, um novo equipamento, porque as pessoas foram envolvidas na construção da solução e com possibilidade de serem generalizadas para outros casos. Então, uma solução para uma situação, ela pode também resolver outras soluções que de repente as pessoas ainda não tinham pensado, né? Então, a pesquisa é super interessante. A pesquisa ela traz soluções para resolver, né, as dificuldades aí da área médica, da área farmacêutica, da população. Então, quanto mais cientistas ou pesquisadores tivermos no nosso país, mais soluções ou melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, a pesquisa é extremamente importante. Bom, chegamos ao final da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham assimilado a importância da pesquisa. Teremos aí trabalhos de pesquisa. Então a ideia é que vocês, né, construam aí uma pesquisa na área da enfermagem. Eu vou ver um tema, né, que seja interessante, um tema que envolve o dia a dia dos profissionais de enfermagem. E aí eu vou propor para que você desenvolva uma pesquisa, né, com base aí na metodologia que eu vou falar na próxima aula. Então, lembrando de que tem uma atividade, né, então acesse o link lá da atividade. Tivemos algumas dificuldades no formulário Google Forms,
Algumas pessoas, ao responder o formulário, já dizia que ela já tinha finalizado o questionário e a pessoa ainda não tinha finalizado. Enfim, está sendo resolvido essa situação. Espero que nos próximos dias o formulário do Google Forms esteja aí já estabilizado, esteja tudo certo. Mas caso isso aconteça, por gentileza, você pode mandar a sua atividade por e-mail, né? Você pode responder, enviar as respostas, e aí você pode também enviar por e-mail caso tenha alguma dúvida. É importante que você não deixe para fazer a atividade dessa aula lá no final da disciplina, porque aí fica muita coisa, fica acumulado, e aí até você voltar e achar a aula 1 para responder o questionário, isso leva muito tempo e aí é retrabalho. A ideia é que você reserve aí um tempinho após essa aula para que você faça aí atividade. Então, a atividade da aula 1 é apenas uma pergunta, né? Uma pergunta aí para você descrever sobre um tema que você gostaria de pesquisar, de resolver. Então é uma atividade muito simples, né? Então a ideia é que você faça o exercício, né? Porque o exercício conta como presença e também conta como participação na aula de hoje. Tem um vídeo suplementar à aula de hoje, um vídeo falando também sobre pesquisa muito interessante, né? Então, por gentileza, vejam o vídeo suplementar e também tem aí o conteúdo da aula de hoje que eu postei no aplicativo. Então, faça bom uso. Muito obrigado pela atenção. Espero ver você na próxima aula. E lembre-se que ler é sempre importante, então a leitura vai fazer com que você tenha mais conhecimento, vai fazer você de uma pessoa diferenciada. Então é importante ler, né, estudar, porque o mercado de trabalho é um mercado muito competitivo, é muito competitivo. Então aquele que tem o melhor conhecimento, né, aquele que consegue compreender melhor, né, ao que está ao seu redor, ao seu entorno, são as pessoas que têm as maiores chances dentro do mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho hoje busca pessoas que têm aí um bom conhecimento, né, teórico, um conhecimento técnico. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que gosta de ler, né, gosta de estar sempre aí atualizado dentro da área da enfermagem, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Espero vê-lo na próxima aula. Até mais!